Olá, amados irmãos e irmãs, professoras e professores da Escola Bíblica Dominical, da nossa igreja, a Igreja Evangélica Ministério Cura da Alma. Mais uma vez estou aqui gravando um vídeo que vai servir de subsídio, de base, para que vocês possam, somado às experiências de vocês, somado àquilo que vocês estudaram da lição, você possa dar uma excelente aula e é tudo aquilo que a gente quer, né? Que você seja usado por Deus para atingir o coração dos alunos e trazermos o crescimento verdadeiro para a nossa igreja. Nós estamos na fase final da preparação para a entrada nas bem-aventuranças. E as bem-aventuranças é a porta de entrada para o reino de Deus. Então, é por isso que essas 3 lições que nós demos, né, durante esses meses na EBD, nós agora estamos no finalzinho da lição número 4, e na próxima semana nós estaremos entrando de forma mais específica nas bem-aventuranças. Essas aulas anteriores serviram para formarmos uma consciência do que significa as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, na verdade, são as raízes do verdadeiro discípulo. E, assim dizendo, as raízes da verdadeira igreja. Porque a igreja é muito mais do que a gente possa mensurar por palavras. A verdadeira igreja nasce através do novo nascimento e da entrada desse ser que nasceu de novo, da entrada dele no reino de Deus, onde agora não será mais ele que reina, não será mais o seu eu que reina, não será mais o reino dos homens, não será mais o reino dos interesses do mundo, ou dos interesses das pessoas, mas agora é o reino de Deus, aonde o que interessa é fazer a vontade de Deus, é estar no centro da vontade de Deus, é ser verdadeiramente o discípulo que vai ser o canal aonde vai fluir as mensagens verdadeiras do Evangelho. E esse Evangelho não pode ser apenas pregado por palavras, ele precisa ser vivido para que possamos atingir o objetivo para o qual o Senhor nos chamou. Nós precisamos vivenciar a vida do discípulo de Cristo, do Mestre Jesus. Precisamos vivenciar esse reino de Deus na prática. Então, parte de nós. É por isso, irmãos, que eu quero chamar muita atenção de cada um de nós. Nós, como professores, nós necessitamos viver o reino de Deus para, assim fazendo, experimentar o que é ser o verdadeiro discípulo e o que é estar dentro do reino de Deus. E então, com isso, ensinar os nossos alunos, não somente pelas palavras, mas na prática de vida. Então, nós, como professores da Escola Bíblica Dominical, como liderança da nossa igreja, nós precisamos fazer a diferença. Então, esse preparo para a entrada nas bem-aventuranças, ela é fundamental para que a gente possa entender a nossa responsabilidade. E nós estamos aqui, a próxima aula que vamos dar agora domingo, né? É a página 24, que fala sobre as bem-aventuranças que caracterizam os discípulos. Então, vamos fazer a última aula antes de entrar verdadeiramente nas bem-aventuranças. Então eu queria dos amados professores que dessem todo o cuidado, toda a atenção no estudo e no preparo dessa lição, porque esta lição é a última antes de entrarmos na raiz, na profundidade da raiz do que significa reino de Deus, do que significa discípulo de Cristo e do que significa igreja do Senhor como luz deste mundo e sal desta terra. Tá bom? Então vamos lá.
As bem-aventuranças caracterizam os discípulos. E aí ele vai, o autor aqui, nesse caso, vai dizer assim, as 8 qualidades indicadas no capítulo 5, quando integradas uma à outra, já que nenhuma delas pode existir de fato sem as demais, e isso é uma realidade, não dá para você desvincular isso, tá certo? As bem-aventuranças, essas qualidades do bem-aventurado, chamado por Deus a viver essas bem-aventuranças dentro do reino de Deus, chamados por Deus como discípulos verdadeiros, porque nascemos de novo. Não dá para a gente separar as qualidades da bem-aventurança, precisam formar uma coerência, uma homogeneidade, tá certo? Então formam as características daqueles que são aceitos pelo Divino Rei. Aí eu queria que você fosse lá no livro de Mateus, no capítulo 5, que você vai entender que essas oito características estão presentes lá, só para a gente poder decifrar elas. Você vai ver a partir do verso de número 3, né, que os que vivem no reino de Deus, eles são pobres de espírito, eles são os que choram, eles são os mansos, também eles são os que têm fome e sede de justiça, eles são os misericordiosos, eles são também os limpos de coração, eles são os pacificadores e os que sofrem por causa da justiça. Então, essas qualidades do discípulo de Cristo, daquele que nasceu de novo, perceba que não conseguimos desassociá-las. É tudo uma coisa só, porque se eu sou um pobre de espírito, e nós vamos ver isso na próxima lição, sendo eu um pobre de espírito, eu choro pelas minhas próprias mazelas e também choro pelas mazelas dos outros. E fazendo isso, então, eu vou andar em mansidão, porque eu vou compreender essas mazelas, tanto minha quanto a dos outros. Então, essa minha mansidão faz com que eu possa habitar e possa conviver nesse ambiente hostil das minhas próprias mazelas e das mazelas dos outros. E a gente precisa ser manso, como diz a palavra, manso e humilde, para ser instrumento nas mãos do Senhor. O outro interessante aspecto é que, se eu reconheço que sou miserável, espiritualmente falando, dependo da graça de Deus, e por isso eu choro, né, por mim e pelos outros, então eu tenho fome e tenho sede de justiça. Eu sou uma pessoa que precisa de Deus e tem sede da justiça que vem de Deus, que não vem de mim, não vem de nós, mas vem do próprio Deus. E então, com isso, eu também eu vou entender que eu preciso ser misericordioso. Misericórdia, eu preciso da misericórdia de Deus para a minha vida e preciso também ser misericordioso com os outros. Ou seja, é um lastro, é uma rede de atuações que não podem ser desassociadas. E se eu sou misericordioso, e se eu sou, então eu vou ser limpo de coração, porque eu sei o quanto eu dependo de Deus nesse sentido. Então você vai perceber que essas 8 características do discípulo de Cristo, que vão ser faladas nas bem-aventuranças, elas não podem ser desassociadas. E aí é isso que ele está dizendo. E ele vai falar aqui, né? São súditos do reino. Todos nós que fazemos parte desse discípulo de Cristo e vivemos no reino de Deus, então nós somos súditos. Ele vai falar sobre isso nos versos 3 e no verso 10, porque ele vai falar no verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ou o reino de Deus. Nós somos súditos desse reino, nós fazemos parte dele. Não tem como sair disso.
E no verso 10 vai dizer o seguinte: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, é o reino dos céus. Então, nós fazemos parte, nós somos súditos desse reino. Nós não podemos abrir mão disso, porque não existe outra saída. Não existe outra saída. E no 2 ele vai dizer que são os que poderão ver, sendo Deus invisível. Quando ele fala no verso de número 8, Jesus falando no verso 8, ele vai dizer: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sendo Deus invisível, quem consegue ver Deus, né? Ver a ação de Deus, ver as manifestações de Deus, não são os impuros de coração, não são os que têm duplo ânimo, não são os que têm interesses próprios, mas a pureza do coração desse ser que anda no reino de Deus, chamado discípulo de Cristo. A pureza do coração faz com que esse ser veja as manifestações de Deus, veja Deus agindo de uma forma muito clara e muito significante. Mas isso somente para aqueles que são limpos de coração. Eu vejo, irmãos, muitas pessoas falarem que veem Deus, que falam com Deus, mas quando você percebe, muitas dessas pessoas que falam isso, na verdade, elas falam da própria vaidade. Elas querem demonstrar que elas têm intimidade com Deus. Elas, de alguma maneira, querem se sobrepor diante das situações, dizendo que foi Deus que falou com ela, foi Deus que se manifestou para elas, quando na verdade, no fundo, elas estão colocando as suas próprias necessidades, elas estão colocando os seus próprios desejos, as suas próprias vaidades, e para que não fique sem lastro, né, para que não fique solto, então elas alinham, amarram esses desejos como sendo a palavra de Deus, como sendo a vontade de Deus, como sendo Deus falando, como sendo a experiência com Deus, quando na verdade são experiências do seu próprio eu, das suas próprias vaidades. Eu vejo muito isso, né? Tem pessoas que falam que conversam com Deus, que Deus fala com elas, e eu fico assim, eu fico tão constrangido com isso, porque Deus não fala muito comigo, não. Poucas vezes, muito poucas vezes eu ouvi a voz de Deus em casos de muito específico. Tem pessoas que elas alimentam esse ego, né, essa necessidade de andarem atreladas a isso, porque é uma vaidade delas, e tudo que elas fazem, elas dizem que foi Deus que mandou, foi Deus que falou. Essa pessoa, as coisas mais triviais, mais elementares do dia a dia, e que ela vai fazer, ela vai dizer que Deus é que falou, que Deus que mandou. Não, nada disso. Você tem autonomia, Deus criou você com autonomia, você só precisa estar no centro da vontade de Deus e vai viver. Não precisa jogar nas pessoas aquilo que você necessita fazer no seu cotidiano, porque é uma coisa normal. Né? Não é porque eu trabalho que Deus está mandando eu trabalhar, não é porque eu tenho que comprar determinada coisa que Deus está mandando eu comprar, não é porque eu tenho que pagar determinada coisa é porque Deus está mandando, não. São coisas inerentes à nossa vida normal, no dia a dia, né? Mas as pessoas, elas fazem, às vezes, elas jogam, né, as necessidades pessoais no âmbito da espiritualidade, quando na verdade é tudo da consciência vaidosa do ser humano, tá bom? Então, continuando aqui na lição, né? As bem-aventuranças, bem como todo o Sermão do Monte, descrevem o arrependimento e a total transformação da mente. Irmãos, quando nós chegarmos agora a estudar as bem-aventuranças, nós vamos ver que elas descrevem exatamente isso. Descrevem um arrependimento. A entrada no reino de Deus é seguida, né, ou vem subsequente, né, vem antes, através do arrependimento. Eu me arrependo, é por isso que Jesus vai dizer que bem-aventurado
os pobres de espírito, ou seja, aqueles que se reconhecem miseráveis e completamente dependentes de Deus, de sua graça, da sua bondade, da sua justiça, da sua misericórdia, da sua compaixão. Verdadeiramente essa pessoa vivendo isso, então ele vai entender que o primeiro dos objetos, né, dessa entrada no reino é o verdadeiro arrependimento. Arrepender-se significa mudar o pensamento, mudar a direção, mudar o pensamento numa 180 graus. 180 graus. E não somente o arrependimento, mas a total transformação da mente. E a retidão que faz parte do reino. O reino de Deus, ele é um reino justo, reto. E nós precisamos caminhar nessa direção. Isso descrevem como fica a vida e a comunidade humana quando se colocam sobre o governo da graça de Deus. Ou seja, entrar no reino de Deus significa nós estarmos inteiramente submissos à graça de Deus, e essa graça de Deus vai nos transformar em outras pessoas. Nós vamos ver isso lá na próxima lição, quando nós entrarmos nas bem-aventuranças, o que significa bem-aventurados os miseráveis, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos entender isso de forma muito clara, e essa é a primeira e mais importante chave que abre as portas do reino para que possamos entrar. Tudo bem? Isso nós vamos ver na lição que vem. E como ficam? Tornam-se diferentes. Jesus enfatizou que os verdadeiros discípulos, os cidadãos do reino de Deus, devem ser inteiramente diferentes dos demais cidadãos de outros reinos. Irmãos, se nós andamos no reino de Deus, não é mais o nosso reino, não é mais o reino dos homens, não é mais o reino das vaidades humanas. Agora é o reino aonde quem reina é Deus. É por isso que Jesus vai dizer que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele está dizendo o seguinte: olha, se vocês querem me seguir e ser meus discípulos, neguem o reinado humano, neguem os seus próprios reinados, negue o reinado dos homens, negue o reinado desse mundo, porque eu vou estabelecer no coração de vocês um novo reino. É por isso que João Batista, quando Jesus veio, João Batista vai dizer Jesus vai dizer que é chegado o reino de Deus, o reino dos céus, quando Jesus vai ser batizado lá no Jordão, e vai falar sobre essas palavras. As primeiras palavras que ele vai falar sobre isso, e João Batista vai falar: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. É exatamente isso. Nós precisamos morrer para o reinado humano e do nosso coração perverso. Não é fácil, tá bom? Não é fácil, mas isso é uma característica dos verdadeiros discípulos. E nós já vimos que o discípulo, nós vimos em outras lições, que os discípulos, eles precisam morrer. Os discípulos, eles são chamados para um novo nascimento. O problema aqui, irmãos, é que as pessoas confundem as coisas. Não existe discípulo de Cristo sem o novo nascimento. Não existe. Ele pode até fingir que é discípulo de Cristo. Ele pode estar até fingindo que faz parte da igreja de Cristo, mas essa pessoa, se ela não nasceu de novo, ela não faz parte do reino. Isso precisa ficar muito claro. É por isso que há uma confusão hoje. Igreja, nomenclatura de igreja, instituição com prédios, instituição com CNPJ ou ajuntamento de pessoas, não caracteriza a verdadeira igreja formada por discípulos de Cristo. Os discípulos são os que nasceram de novo, e não existe condições de entrar no reino de Deus se não for através do novo nascimento. Significa dizer que o velho homem tem que morrer de fato, tá bom? De fato. Isso precisa ser muito bem entendido em nós. Muito bem entendido em nós. Então,
Jesus enfatizou que os verdadeiros discípulos são cidadãos do reino de Deus, onde é Deus que reina e não nós, tá bom? Não podem tomar como padrão de conduta as pessoas que fazem parte de outra cidadania. As pessoas que não fazem parte do reino de Deus não podem ser os nossos exemplos. E nem nós devemos pensar que eles farão ações e pensamentos advindas do reino de Deus se eles não fazem parte do reino de Deus. Imagina, irmãos, se nós que somos parte do reino, discípulos de Cristo, precisamos morrer a cada dia e deixar Cristo nascer em nós todos os dias. Imagina que nós mesmos, nas nossas mazelas, como os miseráveis pecadores que somos, às vezes nós fazemos coisas das trevas. O problema é que a gente olha para os outros querendo que os outros façam as coisas que nós mesmos não queremos fazer. E é por isso que há um conflito. E é por isso que nós, como Igreja do Senhor Jesus, perdemos a capacidade de influenciar, perdemos a capacidade de testemunhar, perdemos a capacidade de fazer discípulos, porque as pessoas precisam olhar para nós primeiro e ver em nós essa transformação. E não é uma transformação da boca para fora, é uma transformação verdadeira. É por isso que Jesus vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entendeu? E é isso aí. Vamos lá, vamos dar continuando. Não podemos tomar como padrão de conduta as outras pessoas que não fazem parte desse reino. Elas são cidadãs de outro reino. Mas sim, devem mostrar um padrão de excelência e virtude que somente os cidadãos do reino de Deus podem fazer, podem ter, com o objetivo de provar que são genuínos filhos do Pai Celestial. Os cidadãos do reino de Deus devem brilhar como luz nas trevas reinantes. É o que eu falei para você. Nós precisamos brilhar essa luz do reino. O que acontece é que muitas vezes nós queremos que os cidadãos dos outros reinos brilhem uma luz que eles não têm. Somos nós, a verdadeira igreja formada pelos discípulos de Cristo que nasceram de novo, são novas criaturas, somos nós que devemos brilhar. E através do nosso brilho, aí sim, nós estaremos então atraindo eles para o brilho do Evangelho, do discípulo de Cristo, que é formado segundo uma nova natureza. Bem, a justiça desses cidadãos do reino, nos tempos de Jesus, deveria exceder a dos escribas e fariseus, tanto no comportamento ético quanto na devoção religiosa. Irmãos, nós não podemos copiar os fariseus. A igreja não pode entrar nesse caminho. E quando eu falo igreja, já que a gente não pode falar de todas as igrejas, porque cada um tem a sua realidade, vamos falar da nossa. Nós, a partir de mim, a partir de você, a partir dos professores da IBD, nós não podemos ser fariseus, nós não podemos nos conduzir como fariseus, nós precisamos ter uma vida verdadeiramente balizada no reino de Deus, diante de uma nova criatura que somos nós. Nós precisamos exceder em justiça aos fariseus, não tem jeito. Enquanto o seu amor deveria ser maior e a sua ambição mais nobre do que as do pagãos vizinhos. Ou seja, como cidadãos do reino de Deus, como as novas criaturas, discípulos de Cristo, o nosso amor deve ser maior e a nossa ambição muito mais nobre do que os que são do reino das trevas. Os pagãos que são vizinhos. Isso ainda vale para todos os discípulos nos dias atuais. Não mudou nada, tá bom? Não mudou nada. Assim sendo, para uma sociedade governada por concepções mundanas e egocêntricas, que é o que acontece, e que é antagônica ao reino de Deus, porque é isso mesmo, e é por isso que nós sofremos tanto, os verdadeiros discípulos, porque estamos na contramão de todo um sistema. Então, as bem-aventuranças fazem duas afirmações básicas. A primeira, que o reino de Deus não está aberto aos que se julgam virtuosos e aos presunçosos, mas ao pecador suplicante e vazio,
que chega procurando por ele. Irmãos, isso aqui é muito sério. O reino de Deus não está aberto aos que se julgam virtuosos e presunçosos. E é por isso que Jesus vai falar logo de cara, a primeira chave para a entrada nesse reino, a chave principal para entrar no reino, para abrir a porta do reino, é entender que somos miseráveis pecadores, pobres de espíritos e inteiramente dependentes da graça de Deus. Inteiramente dependentes. Isso faz com que a gente pare de julgar os outros. Isso faz com que a gente pare de olhar para o defeito dos outros e comece a ver os nossos próprios defeitos, e a partir da nossa humilde entrega, dizendo: Senhor, eu sou esse miserável pecador. Então, a partir disso, nós vamos compreender tudo mais e vamos entrar no reino, porque Deus não quer soberbos. Deus não trabalha com os presunçosos. Deus trabalha com aqueles que se submetem ao reino de Deus. E esses precisam verdadeiramente serem submissos como pecadores que somos, precisando da graça e da misericórdia do Senhor. E aí nós deixamos de julgar as pessoas, deixamos de querer matar as pessoas. A igreja hoje está querendo matar as pessoas, a igreja hoje está querendo fazer justiça com a própria mão, a igreja está desejando que Jesus volte para matar os pecadores. Irmãos, pelo amor de Deus, nós somos os primeiros. Se estamos pensando dessa forma, precisamos nos converter como discípulos de Cristo de verdade, ou nós seremos os primeiros a sermos atingidos por essa hipocrisia nossa de cada dia. Então, primeiro, que o reino de Deus não está aberto aos que se julgam virtuosos e aos presunçosos, mas aos pecadores que suplicante e vazios, que chega procurando por Deus, por Jesus, por misericórdia, por compaixão. Segundo, que o reino não é para os poderosos, que obtêm o que deseja pela riqueza, pela violência ou pelo engano, mas o reino de Deus é para uma sociedade de seres humanos paciente, que abre mão não somente de suas vontades, mas até de seus direitos, em prol da necessidade do outro. Por isso Jesus vai dizer que nós precisamos fazer daqueles 10 mandamentos, resume-se em 2: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu ser, e amar não somente a Deus, mas amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Disso depende toda a lei, todo o profeta, depende tudo. É por isso que Jesus resume em 2 mandamentos, porque nós precisamos viver em prol da necessidade dos outros. Nós precisamos ser servos, nós precisamos servir. Isso precisa estar na nossa consciência. A igreja está falhando muito nisso, e quando eu falo igreja, eu falo de modo geral, e que nós possamos abrir nossos olhos a partir de nós, a partir da minha vida, a partir da sua vida como professor. Nós precisamos entender que nós temos que servir aos demais. A melhor posição, a mais profunda posição dentro do reino, a mais eloquente, a mais valiosa posição do reino de Deus é servo do Deus Altíssimo, é fazer com que as pessoas sejam servidas por nós. Jesus ensina sobre isso lá, quando ele na ceia do Senhor, ele vai colocar o seu avental, ele vai enrolar na sua cintura, vai lavar os pés dos apóstolos, ele vai servir a ceia, ele vai dar o exemplo que quem quer ser o maior, que seja o menor. Essa coisa tem que entrar no nosso coração. E a partir de nós, tá bom? A partir de nós como professores, irmãos, se nós fizermos a nossa parte, somos em torno de 18 professores, se nós fizermos a nossa parte de verdadeiramente vivermos esse discípulo de Cristo, essa essência do novo nascimento, essa essência do reino de Deus, se nós fizermos isso, essa igreja não será mais a mesma. Eu posso garantir isso para você, mas deve, a partir de mim, a partir de você, como professores, tá bom? Então, para reflexão, para terminar a aula, para reflexão, reino de Deus e reino dos céus, quer dizer a mesma coisa? Por quê? Aí joga para reflexão da sala, tá bom? Segundo a lição 4, quais são os tipos de pessoas que o reino de Deus não está acessível a eles? Quem são as pessoas que nunca vão entrar no reino dos céus ou no reino de Deus? E por que isso vai acontecer? Tá bom?
Amados irmãos, e aí fecha a lição número 4, nós estamos nos preparando para entrar verdadeiramente nas bem-aventuranças a partir da lição número 5. Queridos, por favor, preparem-se, porque será uma jornada muito, muito profunda, muito maravilhosa na presença de Deus. Prepare o seu espírito, prepare a sua vida, para que você e eu sejamos transformados por essas lições e possamos, então, como discípulos, fazer a nossa principal missão, que é fazer discípulos. Nós não temos outra missão a fazer aqui a não ser isso. Ser discípulos e fazer discípulos para todos nós estarmos juntos no reino, dentro do reino de Deus. Tá bom? Fica com Deus. Tenha aí uma excelente quarta-feira. Por favor, assistam essa aula até o final e usem esse material para que o nome do Senhor seja exaltado e que a nossa igreja, a partir de você, a partir de mim, não seja mais a mesma, mas seja uma igreja plena de discípulos de Cristo que desejam fazer a vontade do reino, a vontade de Deus, que é o Senhor dos Senhores. Tá bom? Fica com Deus. Deus te abençoe. Excelente semana para você e até domingo em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau.